Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sábado, dia 17 de agosto de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição da escola sabatina será Ensinando Discípulos, parte 2. Estamos, na verdade, introduzindo hoje a lição de número 8 do nosso trimestre. O trimestre está passando realmente muito rápido, não é verdade? O texto que serve como base para o nosso estudo encontra-se em Marcos capítulo 10, verso 45. O capítulo 10 vai servir como base para o nosso estudo da semana. O verso 45 foi pinçado de dentro do capítulo 10 como o nosso verso principal, que diz assim: Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Até aqui, nós tivemos a oportunidade de poder estudar um pouco a respeito do reino de Deus, é bem verdade. Cristo Jesus, na primeira parte do Evangelho de Marcos, a grande pergunta que Marcos menciona, que está no ar, é: quem é Jesus? E para que eu o siga, o que é importante que eu faça? A grande questão é que a mensagem de Jesus era: o reino de Deus chegou, o reino de Deus chegou. Como é que eu faço para pertencer a esse reino? Não são muitos os ensinamentos apresentados na primeira parte do Evangelho de Marcos, mas ao mesmo tempo você percebe as multidões que vão seguindo a Jesus. Jesus está sempre em ação. Ele está mostrando para as pessoas que ele é o Messias, que ele é o Filho de Deus. Agora, a partir da segunda metade do capítulo 8, e ao mesmo tempo capítulo 9, que foi o que nós estudamos na semana passada, nós percebemos a questão do discipulado. Jesus está trabalhando, está mostrando como devem viver aqueles que, de alguma forma, decidem ser discípulos de Jesus. Como é que vive alguém que quer ser discípulo do Senhor? Existem alguns detalhes importantes na lição dessa semana. Nesse capítulo 10, que nós analisaremos nessa semana, nós teremos a oportunidade de ver qual é o impacto que o Evangelho de Cristo ele opera na vida das pessoas. Lembra que eu te mencionei na primeira parte do livro? A grande pergunta é: quem é Jesus? Bom, ele é o Messias, ok. Mas ao mesmo tempo, o que é que eu faço para poder segui-lo? Bom, você tem que fazer parte do reino. O reino de Deus chegou. Ok, mas como é que vivem as pessoas que fazem parte do reino? Essa é uma pergunta realmente importante. Por quê? Porque o indivíduo ele entra para o reino de Deus quando aceita Jesus como Senhor e Salvador, mas ele continua vivendo ainda nesse mundo de pecado, dor, sofrimento, tentações. Como é que vive aquele que pertence ao reino de Deus dentro dos relacionamentos interpessoais? Por exemplo, como é que o marido e a esposa se tratam quando eles estão dentro do reino de Deus? Como é que pai e mãe lidam com os filhos quando eles estão no reino de Deus? Como é que os filhos lidam com os pais quando eles estão no reino de Deus? Como é que o patrão e o empregado, eles se tratam mutuamente quando ambos fazem parte do reino de Deus? Como é que as pessoas religiosas se tratam quando elas fazem parte do reino de Deus? Jesus vai trabalhar alguns aspectos muito práticos da vida cristã dentro do capítulo 10 de Marcos. Só para você poder ter aqui uma ideia, o nosso estudo dessa semana vai abordar a questão de como podemos entrar no reino de Deus e como viver depois que entramos nele. Também vamos analisar os desafios que as pessoas enfrentam na intenção de fazer parte do reino de Deus. Quando você entra, tem desafios? Claro que tem. Como é que o indivíduo pode encarar esses desafios? Que desafios são esses? Bem, existem pelo menos 3 elementos que serão abordados ou analisados na lição dessa semana. O primeiro deles é que Marcos ele vai ilustrar que as pessoas que desejam entrar no reino de Deus devem possuir uma atitude simples e natural de uma criança. O que é que isso representa? O que é que isso significa? A gente vai descobrir durante o estudo da semana. Em segundo lugar, Deus chama os ricos e os pobres para poder entrar no reino de Deus. Quais são os desafios que ambos os grupos enfrentam? São os mesmos desafios? Os pobres têm desafios para poder entrar no reino de Deus? Os ricos têm desafios para entrar no reino de Deus? Para quem é mais fácil, para quem é mais difícil? Ou para ambos é difícil, ou para ambos é fácil? Nós vamos analisar, abordar também essa mesma temática. Em terceiro lugar, para experimentarmos agora o reino de Deus, nós devemos ter em mente alguns princípios. Que princípios são esses? Bom, a gente vai ver
tudo isso dentro do contexto do nosso estudo dessa semana. Vai valer realmente muito a pena. Mas, antes de podermos fazer isso tudo, eu quero orar junto com você. Aliás, eu quero aproveitar e agradecer a você que já está inscrito no canal, que tem deixado o seu like, que tem compartilhado esse vídeo. Todas essas atitudes mandam um recado para o próprio YouTube. Você está dizendo que esse material é relevante e que deve ser colocado à disposição de mais pessoas. Estamos aí nos aproximando dos 40 mil inscritos. Louvado seja Deus por isso. Então eu te desafio a ser um parceiro nosso nesse mesmo ministério. Algumas pessoas têm enviado seus pedidos para cá, para a nossa comunidade. E nós vamos gastar esses momentos agora orando por esses pedidos que foram enviados e também por esses que estão aí no teu coração. Una-se a nós nessa prece. Obrigado, Pai, por tua palavra, por sabermos que é privilégio nosso pertencermos ao teu reino. Queremos entender nessa semana quais são os princípios do teu reino, como o teu reino influencia o trato de uns para com os outros aqui nessa terra. Te pedimos que o Senhor fale conosco através do teu Espírito, mas também colocamos diante do Senhor cada pedido que foi enviado para a nossa comunidade de oração, também aqueles que ficaram no coração dos seus filhos. Por favor, Pai, fala de forma poderosa, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição, e você?